Queridas famílias de todo o Brasil, queridos irmãos presbíteros, senhores arcebispos, bispos, lideranças de toda a pastoral familiar. É uma grande alegria poder encontrar vocês nesta 10ª peregrinação da família ao Santuário Nacional de Aparecida. Estou fazendo o papel de substituto, se bem que ninguém pode substituir um outro, e muito menos uma pessoa de tão grande envergadura como Dom Joel, secretário-geral da CNBB. Agradeço o convite que a Comissão da Pastoral Familiar, através de meu grande amigo, o Padre Crispim, aproveito para saudar ao querido Dom Ricardo e saudar também a Dom Joel, porque aceitou, num certo sentido, que eu fizesse a introdução desta peregrinação. Vamos invocar a presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Abençoa, Senhor, e santifica todas as famílias do mundo. Renovai sobre todos nós o amor familiar e dai-nos a graça de viver sempre na Tua presença. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. São José, esposo de Maria, rogai por nós. Na verdade, o tempo histórico nos ajuda a compreender realidades que dia após dia nós devemos viver. A história se humaniza, a história se torna mais humana na medida em que nós vamos descobrindo a riqueza de um presente constante. Quando olhamos para trás, vemos que há um tempo não perdido, um tempo vivido. E este ano de 2020, nós celebramos nada mais nem nada menos que 55 anos de existência do nosso grande Concílio Vaticano II. Em 28 de outubro de 1965, São Paulo VI e os padres conciliares encerravam este grande momento de experiência eclesial multitudinária. Cada dia, cada momento, cada instante, ao longo das duas sessões, a Igreja sentiu marcadamente a presença do Espírito Santo, mas, sobretudo, a dimensão vasta das culturas, das línguas, das raças, da missionariedade e da catolicidade de toda a Igreja. Dentre as declarações, há uma declaração particularíssima, nada mais nem nada menos que dedicada à educação cristã. E esta declaração, ao longo de 12 números, uma belíssima introdução e uma excelente conclusão, é o marco, também histórico, desta 10ª peregrinação das famílias. É muito importante termos presente que neste ano, no dia 12 de maio, no Vaticano, aconteceria um grande encontro global sobre a educação mundial proposto pelo nosso querido Papa, o Papa Francisco. O tema da declaração sobre a educação cristã, intitulada Gravissimum Educationis, traz consigo esta preocupação que a nossa peregrinação até Aparecida nos trouxe hoje, ao longo deste final de semana, destes dias 23 e 24 de maio. É muito importante este marco histórico, sabem por quê? Porque olhando para trás, dando uma paradinha no presente e repensando um pouco o futuro, em tempos de Covid-19, o elemento educacional
é um elemento primordial. Então, a Comissão Nacional da Família, toda a CNBB, toda a igreja no mundo tem um grande desafio que já o profeta dos tempos modernos, o Papa Paulo VI, tinha advertido junto aos padres sinodais. O grave dever que todos nós temos de empenhar-nos na educação. É muito importante porque todo o tema deste encontro aqui em Aparecida vai ter a ver com a dimensão da família ligada intimamente à educação. Família e educação. Mas, sobretudo, o lema. E eu gostaria que nós tivéssemos um pouco essa mistagogia do lema. Quando há um encontro, quando há uma peregrinação, um congresso, para mim o mais importante é o lema. Lucas 2:52. O menino Jesus crescia em sabedoria, em maturidade, diante dos homens e diante de Deus. O processo pedagógico que um menino, dentro de uma cultura hebraica como Jesus, teve que ir adquirindo aos poucos. Crescia em sabedoria e em maturidade. A introdução do documento já nos coloca a todos nesta empreitada da nossa peregrinação. A família tem um dever sagrado, e é o dever de educar os seus membros. Em primeiro lugar, os pais e, posteriormente, os filhos. O Concílio Vaticano II percebeu rapidamente que no mundo dos anos 60, como no mundo do século XXI, o conflito educacional é muito frequente. E por isso utiliza este adjetivo qualificativo tão sério: a grave decisão de educar a família cristã. É uma grave decisão em todos os sentidos. Nós não podemos jamais pensar que a educação de uma família é um elemento constitutivo só a partir de estruturas que a própria família deve reinventar ou deve remodelar. Não. A família e o contexto familiar exigem um olhar profundo, dedicado, também acurado, para que a relação com a escola possa estar cada vez mais dinamizada pela experiência cristã. Aqui entram 5 fatores importantes. O primeiro, o conceito de igreja. O segundo, a dimensão da família dentro da igreja. O terceiro, a participação do Estado. O quarto, a dimensão cultural e religiosa. E o quinto, a construção da sociedade. Nos 3 primeiros números da declaração, Paulo VI e os padres sinodais vão apresentar um panorama nada distinto do nosso, só que traz uma particular dimensão que nós não podemos perder e que, com tristeza, ultimamente estamos perdendo. Que coisa, dirão vocês? Pois bem, a formação afetiva e sexual dos filhos e dos membros da família. Isto é um elemento básico. Lembremos-nos que o processo educativo exige maturidade. E se hoje nós encontramos um grande abismo no processo educativo, encontra-se na dimensão afetiva e sexual das nossas escolas e das nossas famílias. Paulo VI e os padres sinodais sabiam muito bem a que estava se enfrentando o concílio, porque surgiram algumas reinterpretações pedagógicas onde se falava e se pregonava única e exclusivamente uma autonomia sem Deus nem lei. Então, cada ser humano
poderia fazer o que quiser, respeitando uma falsa autonomia. Só que os pedagogos da década dos 60, como muitos pedagogos da década dos 90 e alguns do início deste século XXI, têm esquecido que o termo grego paideia significa conduzir. Os gregos têm um método fantástico. Eu, pelo menos, adoro esse método. Os liceus, antigamente, no país de origem, na Colômbia, onde estudei, os grandes colégios acadêmicos e em muitos outros lugares, tenho plena certeza que aqui também no Brasil, os liceus utilizavam a metodologia peripatética. O que faziam os gregos? Conduziam os menores, conduziam os mais novos. Os nossos professores caminhavam na frente. É belíssima imagem para nós que conhecemos a figura do bom pastor que sempre vai na frente. Pois bem, nós temos que resgatar esta dimensão. O Concílio Vaticano II, com esta declaração, nos deu a oportunidade de repensar a figura dos pedagogos. Os primeiros pedagogos são os pais. Aqui está a primeira pedagogia. Eu sou 93,9%, quase chegando ao 94%, daquilo que meu pai e minha mãe me ensinaram. Quer ver uma coisa que você também deve sentir no seu coração de pai e de mãe? Algum dos seus filhos tem a sua mesma caligrafia. Dos 3 filhos, eu peguei a mesma caligrafia do meu pai. É impressionante. É uma coisa muito marcante. Muitos dos seus filhos não somente se assemelham a vocês fisicamente, temperamental ou comportamentalmente, senão também educativamente. É impressionante perceber, já o advertia São João Paulo II também, não? Dentro da Familiaris Consórcio, o Papa faz toda uma reivindicação da obrigação moral e ética que têm os pais em formar pedagogicamente os seus filhos. Então, este resgate da dimensão ética, sexual e afetiva é um resgate belíssimo. O concílio sabia muito bem, os padres conciliares, São Paulo VI e o mundo todo sabia que a revolução sexual estava às portas. Que o ano 68 não somente iria trazer uma mudança de esferas, de comportamentos, senão também uma exigência constante para a verdade. Segundo elemento que está inscrito no número 6 desta belíssima declaração. A vida tem que ser trabalhada frequentemente à luz da verdade. E a formação cristã deve formar homens e mulheres que procurem a verdade. A verdade nasce em casa. Em casa, nós não podemos brincar de Pinóquios. Os pais não podem enganar os seus filhos. A falta de verdade no processo educativo, ao meu ver, é aquilo que mais violência está trazendo no seio da educação cristã hoje e também da educação pública. Nós encontramos muita falsidade no processo educativo. O processo ideológico, por exemplo, deve ser um processo que, à luz de uma sadia antropologia cristã, ou mesmo de uma antropologia filosófica, não poderia ser engolido. E muitas escolas, muitos centros formativos, simplesmente abriram um espaço para a ideologia de gênero como se fosse a grande verdade. A ideologia de gênero está destruindo o conceito de família. E ao destruir o conceito de família, também está trazendo um elemento feroz, violento e agressivo. As relações entre pais e filhos se tornam desnecessárias. A escola da família ocupa um lugar primordial. Digo mais uma vez, primordial.
Mas a escola composta da sociedade traz consigo o respeito por cada pessoa. Por isso, o Estado não pode dizer: eu educo do jeito que eu quiser. Isso é completamente inválido. O Estado, mesmo declarando-se um Estado leigo, tem que afirmar um processo educativo no qual a dignidade e o respeito para com cada pessoa possa garantir o desenvolvimento humano dessa pessoa, desse indivíduo, como alguns gostam de chamar. Por isso, o concílio vai advertir com todas as letras: um Estado que propõe um sistema educativo no qual a pessoa não ocupa o primeiro lugar é um Estado que de repente cai no fascínio de um tecnicismo. E muitas vezes a educação católica e até a educação privada tem essa tendência. Estudantes com cabeças de elefantes, pero, como dizemos em espanhol, ou com corações de minhocas. Gente totalmente insensível. Se a escola prepara cérebros, mas não prepara pessoas, está tirando a integridade antropológica daquele a quem lhe foi confiado. Então, estes primeiros 6 números desta belíssima declaração Gravissimum Educationis coloca as bases daquilo que desde o concílio até os nossos dias a educação cristã propõe. Uma educação humana, uma educação afetivo-sexual e uma educação cultural, para que a pessoa possa viver engajada dentro da sociedade. Não esqueçamos, os pais constituem o ponto central. Se eu, como pai de família, se eu, como mãe de família, só me interesso com as notas, com os números, com a promoção gradativa do ano a ano que meu filho, minha filha passa, há um grande vazio, há um grande problema. E eu sinto que na nossa sociedade brasileira, muitos pais estão muito mais preocupados com a qualificação acadêmica do que com o crescimento e a maturidade dos próprios filhos. Vamos fazer um minutinho de cântico e à luz desse cântico já vamos para a segunda parte, tá? Que Deus abençoe e santifique todas as famílias. É no campo da vida que se esconde um tesouro, vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha, é presente de Deus, é o céu já aqui, o amor mora ali, e se chama família, até mesmo o céu desejou ser família, para que a família desejasse ser céu. Nela se faz a paz, no ouvir, no falar, e na arte de amar, o amargor vira mel. Família mentira não se dá com a verdade, e a fidelidade sabe o peso da cruz.
porque lá há amor, há renúncia e perdão, há também oração, e o chefe é Jesus. Surgem falsos brilhantes, enganando a família, tão sutil armadilha de um doce sabor. A riqueza maior é de Deus a presença, na saúde ou doença, na alegria ou na dor. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Como é bom ter a minha família, como é bom. Após termos cantado, termos descansado um pouco, retomamos esse segundo momento da nossa 10ª peregrinação das famílias aqui em Aparecida, 23 e 24 de maio. Que presente de Deus tão grande! 10ª peregrinação, e este ano com um tema belíssimo: família cristã e educação. E um lema igualmente belo, sustentado no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Crescia em maturidade e em personalidade à luz de Deus e dos homens. A sua sabedoria cada vez mais era reconhecida por todos. Pois bem, até agora vimos o número 6 da Declaração sobre a Educação Católica do nosso querido Concílio Vaticano II, que, como disse na introdução, está completando este ano 55 anos. Vamos agora para a segunda e última parte, do número 7 ao número 12, incluída a conclusão. Nós vimos na primeira parte a importância e o dever gravíssimo da Igreja, do Estado e da família no processo pedagógico. É importante lembrar, por exemplo, a proposta pedagógica do grande pedagogo italiano São João Bosco. Dom Bosco tinha a capacidade de sintetizar tudo em 3 palavras, em 3 formas concretas: fé, razão e religião. Cada jovem que passava pelas suas escolas tinha que tornar-se um excelente cidadão à luz desse sistema preventivo. Ou também a belíssima forma de educar no pensamento de São Marcelino Champagnat, um excelente pedagogo francês que encontrou o trabalho da vontade humana à luz do querer de Deus. O do querido, grande e bem amado por nós, um dos santos mais divertidos da história, São Filippo Neri, através da pedagogia dos oratórios. Por quê? Porque o concílio salienta que todos os espaços são educativos, sempre e quando promovam a dignidade da pessoa. A partir do número 7 até o número 12, o Papa Paulo VI e os padres conciliares vão ter profunda atenção às instituições. Então, nós temos escolas e universidades públicas e temos escolas e universidades católicas. Cada escola tem a sua própria identidade. O que a escola não pode fazer é passar por cima dos seus educandos. A escola vai perfilando, vai dando a tonalidade, mas toda a comunidade educativa participa deste processo.
Antes do nosso intervalo, eu dizia para vocês, temos que ter muito cuidado na formação afetiva, sexual, humana dos nossos adolescentes, jovens e adultos. Porque a educação não se restringe só à primeira etapa da vida e do crescimento. Todos nós temos que estar nos educando constantemente para evitar o que dolorosamente estamos vivendo. Uma sociedade sem educação. Uma sociedade sem relacionamentos sadios. Uma sociedade que cada vez mais torna-se agressiva e violenta. Eu queria ler para vocês o número 7, porque é um número de um valor impressionante, um valor único. Tendo, além disso, consciência do dever gravíssimo de cuidar celosamente da educação moral e religiosa de todos os seus filhos, a Igreja sabe que deve estar presente com seu paternal e especialmente com seu generoso auxílio. A educação moral e religiosa não é um apêndice. Não. Nós formamos cidadãos, mas nós também formamos pessoas éticas. E aqui é onde está o grande desafio da escola e da família no mundo de hoje. Por que estamos enfrentando tantas crises sociais? Porque a nossa formação familiar, infelizmente, desgringolou. Porque a nossa formação educativa desgringolou. Eu não sou amante daqueles que pensam que o melhor sistema é o sistema da vara, pá, batendo em cima dos outros. Teve muitos de vocês que foram educados sempre no medo, na mão que estava pronta para bater. Esse sistema para mim é completamente desnecessário. Para mim o maior e melhor sistema educativo é o sistema dialogal. Por isso me referi ao sistema pedagógico dos gregos. No ambiente peripatético, o maestro, o mestre, vai dialogando com o discípulo. É o método de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não bateu na cabeça de ninguém porque não entendeu a parábola. Jesus perguntou: não entendeste aquilo que vos acabo de dizer? E retomava. O mesmo que aconteceu no caminho de Emaús deve acontecer hoje conosco. Os professores não somos superdotados. Os alunos não são non plus ultra, super. Não, todos estamos num processo. E o processo religioso e moral é um processo urgente. O respeito pela moralidade dos atos de cada indivíduo. É isto que vai nos preparar para verdadeiramente sermos bons cidadãos. Os meninos, as meninas que roubam na escola, não aprendem a roubar na escola. Talvez em casa já perceberam alguns sintomas de roubo. A escola é simplesmente um espaço onde de repente ele vai preparar-se para ser um bom ladrão ou uma boa mentirosa. Nós temos que estar muito atentos, porque a educação moral é uma educação que nasce da realidade humana à luz da consciência. Por isso dizia para vocês que estes últimos 5 números da declaração são vitais a nós que somos católicos. As escolas católicas devem trabalhar profundamente sobre o crescimento da ética e da moralidade dos atos. Em primeiro lugar, sobre as diretivas e depois, sobre todo o ambiente familiar e sobre todos os acadêmicos. É muito frequente ouvir que nas escolas se cola. Hoje, no fundo, todos colamos. Às vezes vamos lá na doutora Google e de repente pegamos toda a informação, a passamos, colocamos 3 palavrinhas nossas e nos sentimos donos daquilo que já foi escrito por outros, sem nem sequer fazer uma referência bibliográfica. Isso é vergonhoso. Muitos estão se acostumando a colar.
é uma forma de ter uma sociedade falsa. É uma maneira de, cada vez mais, tornar-nos mediocres. Um problema seríssimo é o problema da ausência e da carência da leitura, do conhecimento, do confronto, da possibilidade de criar homens e mulheres com uma mentalidade crítica. Este, para mim, é o ponto central. E a declaração se dirige a todas as escolas, católicas e não católicas, para poder desenvolver dentro dos seus membros, dentro dos seus institutos, mais do que um conhecimento, uma atitude. Em segundo lugar, o número que me parece a mim essencial é o número 10. E esse número deve mexer profundamente com esta peregrinação. Se a família é educadora, se a escola é educadora, se a igreja é educadora, há um princípio educativo que não pode ser jamais esquecido. Educar para a vida eterna. Educar no processo salvífico. Educar gente que tenha um olhar além da construção das quatro paredes deste mundo. Por isso, é maravilhoso quando você cria espaços educativos na escola superior, quando você cria faculdades, quando você cria espaços universitários. O que deve ser uma universidade? Para mim, uma universidade é um cosmos. José Gomes Cafarena, o meu professor de metafísica, sempre insistia em algo que para mim se tornou um chavão de vida. Chegar na universidade é abrir-nos a um cosmos maravilhoso. E o cosmos não é caótico. O cosmos traz consigo cada declaração sobre a organização. Muitas universidades são verdadeiramente caóticas, são empórios do desordem. Muitas universidades são espaços de opressão onde ninguém pode expressar-se diferentemente do que aquilo que a universidade quer. Está se tornando muitas panelinhas ou muitas máfias educativas em algumas universidades. A universidade deve nos abrir para o conhecimento. Infelizmente, só 6% da população brasileira tem acesso a uma educação universitária. Só. Que tristeza. Seria maravilhoso que todos no Brasil passássemos pela universidade. A universidade cria diálogos maravilhosos. Na universidade se criam programas verdadeiramente únicos. É maravilhoso quando você, como professor de uma universidade, mas assim praticamente abre, desabrocha no coração de um jovem, de um adulto, o desejo de criar, de aprender. Por isso está o bacharelado, por isso está o mestrado, por isso estão as licenças, por isso estão os doutorados, as livres docências, os pós-doutorados, porque na universidade não é a cabeça aquela que ferve, é o desejo de alcançar um conhecimento maior, alcançar a plena realização, talvez dentro de um âmbito especializado. A primeira vez que cheguei na Sorbona, me impactou profundamente a frase da porta da Sorbona. Initium sapientia timor domini. É um texto da sabedoria. O início da sabedoria está no temor a Deus. Penso que muitos estudantes da Sorbona dos anos 60 e de outros anos desconhecem a origem. A verdadeira sabedoria, o amor pela sabedoria. O nosso Deus, que é a plena sabedoria, nos convida a todos a conhecer, mesmo de forma reduzida, porque o nosso conhecimento não é total. Mas, com essa dimensão do limite do nosso conhecimento, nós podemos abrir inúmeras portas, inúmeros horizontes. Por último, o concílio faz um apelo a toda a sociedade, a todos os ambientes sociais,
E talvez por isso a declaração chama-se sobre a gravidade da educação cristã. Porque se 55 anos atrás, já Paulo VI e os padres conciliares e toda a igreja sentia a problemática educativa, imaginemos-nos 55 anos depois. Eu sempre faço esse exercício com meus alunos na universidade. Como você imagina o Brasil daqui a 50 anos? 5 décadas são necessárias para mudar muitas dimensões de uma sociedade. Se esta peregrinação que nos trouxe até a Aparecida toma consciência da necessidade de uma família que é capaz de semear, que é capaz de fertilizar, que é capaz de dar a conhecer o valor da educação sobre qualquer outro elemento, nós teremos daqui a 5 décadas famílias cristãs educativas. Cada um de nós deve repensar neste grave dever. Nós não podemos continuar deixando a educação ao Deus dará. A educação exige a presença das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos. E precisamente por isso, a CNBB, a partir da Comissão Nacional da Família, quer expressar nesta experiência de peregrinar, agora virtualmente. Não estamos todos lá no centro do Padre Luiz Coelho, mas estamos todos interligados, porque sabemos que o processo educativo traz consigo e demanda especialmente esta experiência de tão nobre exigência. Para concluir, eu gostaria que tivéssemos presente esses 3 elementos destes 12 números da declaração sobre a educação católica, ou sobre a educação cristã particularmente. Em primeiro lugar, o dever dos pais, primeiros educadores, e primeiros educadores PhD. Para ser educador em casa, pai e mãe não precisam ser doutores, já são. Precisam deixar-se conduzir pelo Senhor Jesus para poder encontrar o melhor caminho de educação aos seus filhos. No lar, há sempre uma pedagogia. No lar, há sempre uma forma concreta de conduzir a cada um dos membros. Em segundo lugar, o Estado. O Estado não é alheio às políticas educativas que nós cristãos possuímos. Muito pelo contrário, podemos entrar em diálogo aberto, franco e reconhecer a riqueza que o cristianismo traz na proposta educativa para a liberdade à luz de uma antropologia onde a pessoa possui uma dignidade. E em terceiro lugar, as instituições, escolas humanas. Sabemos que existem muitos problemas na escola, muitos. E quando digo escola, não falo só da escola primária, falo de toda a estrutura escolar. Os problemas estão aí, os desafios estão aí, as dificuldades estão aí. Aquilo que mais dor me causa é o uso das drogas na instituição escolar. É um flagelo. Mas somado a isso, outros tantos problemas. Nós temos que abrir um espaço para que educadores e educandos, e especialmente para que as famílias, descobramos que a escola é um espaço de paz e não de violência. Eu espero que esta peregrinação até a Aparecida tenha levado você a viver profundamente o desafio da alegria de ser família no processo educativo. E vocês dirão, o Padre Rafael está em Aparecida? Não, estou em Londrina. Mas, devido à Covid-19, todo o Brasil, neste final de semana e sempre, é um grande santuário de Nossa Senhora Aparecida. Viemos até aqui, ó Mãe querida, para colocar
nos teus pés, nas tuas mãos, no teu coração, todas as nossas famílias, todos os nossos processos educativos, escolas, colégios, faculdades, universidades. Tu conheces como mãe e mestra as nossas necessidades. Mãe boa de Aparecida, iluminai os nossos passos. Desejo a todos uma boa continuação nesta peregrinação virtual até Aparecida, o Santuário Nacional em todo o Brasil. Meu abraço para a Comissão Nacional da Família e para todas as famílias, e especialmente para todos os estudantes, professores, acadêmicos e colaboradores que participam desta peregrinação. Deus lhes abençoe. Um bom tempo.